Vamos lá, dá uma olhadinha nessa cena que provavelmente você reconheceu. Então você viu essa cena na nossa aula de estações do ano, né, quando eu falei de equinócios e solstícios. O que eu estou destacando é a Terra girando ao redor do Sol, tá, numa órbita praticamente circular. Veja tá, que nessa animação a gente está colocando o Sol imóvel, enquanto a Terra está realizando um único movimento, que é o movimento de translação. Tá, nessa animação ele não está destacando nem a rotação, nem a precessão, nem a nutação. Tudo bem, é válido, tá? Você consegue explicar as diferenças de luminosidades para o hemisfério norte, para o hemisfério sul, tá? As situações de equilíbrio de luminosidade, que a gente chama de situações de equinócio, tá? A partir desse modelo. Muito válido. Tá? O problema é que ele não é intuitivo no nosso dia a dia. Como assim? Tá? Quando você olha para o céu, a sensação que você tem é que a Terra está imóvel e é o Sol que se movimenta. Tá? Ele nasce, está lá no nascente, ganha sua altura e se põe no poente. Isso também acontece com a Lua, com os planetas, até mesmo as estrelas, que ao longo das horas parecem se mover numa grande esfera, tá? Que a gente chama de esfera celeste. Tá? Por isso que agora eu quero te apresentar tá, uma mudança de referencial. Ao invés de a gente pensar no Sol imóvel, tá, na Terra girando, a gente vai adotar um referencial que a Terra está fixa. Tá? Esse é um referencial geocêntrico. A gente está voltando agora para o geocentrismo. Né? Tá? A gente vai adotar tá, uma situação que a Terra está imóvel e todos os astros vão se mover ou vão ser estudados a partir de uma grande esfera imaginária tá, de raio fictício chamado de esfera celeste. É o que você está vendo aí. Vamos colocar aqui alguns elementos importantes tá, da esfera celeste. Tá aqui então a gente tem a Terra, tá, o eixo de rotação da Terra. Se eu prolongo o polo norte tá, da Terra para o céu, tá, aqui a gente vai ter um pontinho chamado polo celeste norte. Se eu pego tá, o polo sul e projeto no céu, tá, a gente vai ter o polo celeste sul. Se eu pegar a linha do Equador tá, e prolongar na esfera celeste, a gente vai ter o Equador celeste. Ok? Polo celeste norte, polo celeste sul e aqui o Equador terrestre, o Equador celeste. Para esse referencial, ao invés da Terra estar inclinada, quem vai estar inclinado é o Sol. Aqui, essa linha branca está indicando o plano do sistema solar, que é o plano da eclíptica. Aí o Sol e a Lua, os planetas, eles vão se mover em cima dessa linha imaginária, que estará inclinada em relação ao Equador celeste 23 graus e 27 minutos. Veja que quando o Sol cruzar o Equador celeste, você vai ter um equilíbrio de luminosidade no hemisfério norte e no hemisfério sul. São as situações de equinócio. Tá? Quando ele tiver o máximo afastamento do Equador celeste, você vai ter as situações de solstício, que acontecem lá no mês de junho e também no mês de dezembro. Tá? Essa grande esfera imaginária, ela está recheada de constelações. As 88 constelações reconhecidas pela União Astronômica Internacional. Pertinho do polo celeste norte, tá, a gente tem a estrela polar, tá, que fica na constelação da Ursa Menor, tá, uma estrelinha de fraco brilho. E aqui, no polo celeste sul, a gente não tem nenhuma estrelinha muito brilhante, não. Tá? A gente tem uma estrelinha chamada Sigma Octans, tá? Que está abaixo tá? Da luminosidade tá? Visível a olho nu. Tá? Então, aqui tá? Não dá para enxergar, mas tem a constelação do Cruzeiro do Sul aqui perto. Tá? Quando a gente tiver aulas de cartas celestes, eu vou te ensinar a descobrir esse ponto no céu. Outros pontos importantes tá? São esses pontos que o Sol cruza o Equador celeste. Tá? Esse ponto aqui, né, quando o Sol vai do hemisfério sul para o hemisfério norte, esse ponto aqui tá, ele é conhecido como ponto vernal,
tá? E ele está dentro da constelação de Peixes. Aqui, tá? Quando o Sol vai do hemisfério norte para o hemisfério sul, tá? Ele cruza um ponto chamado ponto antivernal, tá? Que fica dentro da constelação de Virgem. Aqui do lado esquerdo, tá? Agora a gente tem, tá, a visão da esfera celeste. Vamos lembrar, tá, aqui alguns elementos. Tá? Eixo de rotação da Terra, projeto no céu, tem o polo celeste norte. Tá? Projeto o polo sul no céu, polo celeste sul. Projeto o equador na esfera celeste, a gente tem o equador celeste. Daqui para cima, tá, é o hemisfério celeste norte. Daqui para baixo é o hemisfério celeste sul. Tá? Em cima da esfera celeste, tá, a gente tem todas as 88 constelações. Deixa eu colocar aqui alguns exemplos. Tá? Um exemplo de uma constelação, tá, que pertence ao hemisfério celeste norte. Tá? Aqui, ó, um exemplo é a constelação da Ursa Maior. Ela está aqui, tá, no hemisfério celeste norte. Um exemplo de constelação que pertence ao hemisfério celeste sul, o Cruzeiro do Sul. Se você prolongar, tá, o braço maior do Cruzeiro do Sul 4 vezes e meia, então você vai chegar bonitinho no polo celeste sul. Tá? Então, madeiro maior, braço maior, prolonga 4 vezes e meia, então você chega, tá, na posição do polo celeste sul. Exemplo de constelação, tá, que é atravessada pelo equador celeste é a constelação de Órion. Tá? Detalhe, o equador celeste ele passa bonitinho por uma das Três Marias, que é a estrela Mintaka. Aguarda isso porque é bem importante, você pode usar como referência para descobrir, tá, onde está passando o equador celeste no céu, tá, observando Mintaka. Ok, vamos apagar, tá, aqui as estrelinhas, tá, vamos dar uma olhada, tá, nesse novo diagrama, tá, que é o que a gente chama de diagrama horizontal ou sistema de coordenada horizontal. Em verde, tá, a gente tem o plano do horizonte para esse observador, tá, considerado plano, né, um horizonte astronômico. Os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E outros dois pontos locais, tá, que são bem importantes. O que fica exatamente acima da cabeça do observador, que é conhecido como zênite. Tá, e o ponto mais baixo, conhecido como nadir. Tá, então, norte, sul, leste, oeste. Tá, leste, oeste. Em cima da cabeça do observador, o zênite. Tá, embaixo da cabeça do observador, tá aqui, né, projetando para a esfera celeste na parte de baixo, o nadir. Professor, como é que as estrelas se movimentam no céu? Tá? Então, o que eu vou te mostrar aqui é um movimento aparente, tá, dos astros devido principalmente à rotação da Terra, que é o que a gente chama, tá, de movimento diurno dos astros. Aqui do lado esquerdo, tá, eu quero colocar a Terra para girar. E eu vou te ensinar um macete para deduzir o sentido de rotação da Terra. O que você vai fazer? Você vai usar só a mão direita. A gente vai aplicar a regra da mão direita. O polegar deve ser apontado para o polo celeste norte e o sentido dos dedos vão te indicar o sentido de rotação da Terra. Então, pensando numa esfera celeste imóvel, você vai apontar, tá, o polegar para o polo celeste norte e os outros dedos juntos vão te dar o sentido de rotação da Terra. O que é equivalente a você pensar que a Terra está parada e a esfera celeste se movimentando no sentido inverso, no sentido oposto. Veja que se você pensar na esfera celeste fixa, tá, a Terra vai girar de oeste para leste, tá, dado aí pela regra da mão direita. Mas, se você quiser, você pode pensar na Terra parada e a esfera celeste girando no sentido oposto, ou seja, de leste para oeste. Vamos colocar agora na esfera celeste algumas estrelinhas. Bom, aqui, tá, vamos adicionar, tá, duas estrelinhas. Vamos adicionar duas estrelinhas. Uma pertencente ao hemisfério celeste norte e uma pertencente ao hemisfério celeste sul. Como vai ficar, tá, o movimento desses astros para um observador que está na latitude 90
norte, né? O observador bem em cima do Polo Norte. O que vai acontecer é que ele vai olhar para cima, está aí no zênite dele, né? E o zênite dele vai coincidir com o Polo Celeste Norte. Então, as estrelas elas vão girar, tá, em torno do horizonte astronômico. Dá uma olhadinha aqui. Serão sempre as mesmas estrelas ao longo do ano. São estrelas que nunca vão se pôr, tá? É sempre o mesmo céu, tá? Com estrelas girando, tá? Em torno do horizonte astronômico. Ele vai conseguir perceber, ele vai conseguir enxergar só metade da esfera celeste, tá? Sempre as mesmas estrelas. A outra metade permanece, tá? Sempre abaixo do horizonte. Então, nos polos, né, as estrelas giram paralelo ao eixo, paralelo, tá, ao horizonte astronômico. Agora, no Equador, latitude zero, o que você vai ter é que o eixo de rotação vai coincidir com o horizonte astronômico. À medida que a Terra vai girando, as estrelas, tá, também, tá, vão ter aí, você vai enxergar, tá, um movimento aparente. Elas nascem e se põem praticamente perpendiculares ao horizonte astronômico. Nessa situação, o observador consegue, tá, enxergar os dois hemisférios celestes, tanto o norte como o sul. Tá? Ele consegue ver todas as estrelas. Aqui está mais um exemplo. Tá? Vamos pensar, tá, num ponto que não é nem no Polo Norte nem no Equador. Tá? Vamos pensar, tá, numa latitude tá, próxima de São Paulo, tá? 23,7 graus sul. Tá? Então o observador que estiver no hemisfério sul, tá, ele vai ter, tá, o Polo Celeste sul elevado. Tá? A elevação do Polo Celeste sempre coincide com a latitude local. Tá? Se você está no hemisfério sul, você vai ver o Polo Celeste sul tá, elevado, tá, com a latitude local sul. Tá? Se você estiver num ponto do hemisfério norte, você vai ver, tá, o Polo Celeste norte tá, elevado com a mesma latitude do local de observação. E como é que as estrelas vão se mover, tá, aqui, tá, em São Paulo? Então, à medida, tá, que a Terra vai girando lá de acordo com a regra da mão direita, as estrelas, tá, vão se mover, tá, no sentido oposto, tá, no céu, tá, nascendo do leste e se pondo no oeste. E o nascer, tá, e o pôr das estrelas vai ter uma órbita aparente, tá, inclinada em relação ao horizonte. Tá? Não é perpendicular, como no Equador, tá, e nem sempre tangenciando, como nos polos. Tá? Ela nasce e surge, tá, de forma inclinada. Detalhe que é possível, sim, eu ter uma estrela que nunca se põe. Uma estrela que nunca se põe, ela é conhecida como estrela circumpolar visível. Aqui eu vou destacar, tá, uma região que qualquer estrela, tá, dentro dessa região não iria se pôr. Tá? É uma situação de circumpolaridade visível. Também tenho algumas estrelas que nunca vão nascer. Tá? Por exemplo, a estrela polar. A estrela polar ela não é visível aqui de São Paulo.